Olá pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono dos pais, que é sobre o sono do bebê. Afinal, a gente sabe que o bebezinho, ele acorda muitas vezes à noite, que ele tem um ciclo de sono diferente do adulto. Mas para entender um pouquinho melhor esse assunto, a gente adequar as expectativas, entender por que o sono do bebê é tão diferente, é mais leve, que tudo faz ele acordar, parece, vamos conversar um pouquinho melhor nesse vídeo. Então aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilha, coloca seus comentários, aquilo que você quer saber sobre o sono, que a gente vai falando um pouco mais nos próximos vídeos. Então, vamos falar sobre o sono do bebê. O sono é algo que é uma necessidade básica e inerente do ser humano. Assim como a gente se alimentar, a gente poder descansar, o sono ele também tem esse papel essencial à vida. Então a gente pensa assim, poxa, é importante a alimentação, é importante a amamentação, é importante várias coisas do desenvolvimento do bebê. A gente sabe, como ser humano, todos nós temos que dormir para a nossa sobrevivência. Mas os bebezinhos, eles têm algumas particularidades. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa que se chama ritmo circadiano. Poxa, que palavra é essa? Ritmo circadiano. O que significa isso? O ritmo circadiano nada mais é do que o relógio biológico dos bebês. Na verdade, de todas as pessoas. O relógio biológico é aquilo que faz com que a gente distinga aquilo que é dia daquilo que é noite. Por exemplo, durante o dia a gente fica acordado, a gente faz as nossas coisas, a gente faz os nossos afazeres. E à noite a gente começa a preparar o nosso corpo para descansar. Então a gente vai começando a desligar as coisas, a gente tem um ritual, a gente, por exemplo, coisas básicas, a gente escova os dentes, a gente troca de roupa para a gente poder descansar, apaga as luzes. Tudo isso, o bebezinho, quando ele é muito pequenininho, quando ele é recém-nascido, ele ainda não tem um relógio biológico, ou seja, o ritmo circadiano bem desenvolvido. Isso significa que a gente precisa ajudá-lo e ensiná-lo a isso. Ele não distingue o dia da noite. Então por isso que às vezes a gente pega o bebê recém-nascido nasce, vai pra casa, os pais saem da maternidade e o bebezinho fica a noite inteira acordado e durante o dia ele dorme o dia inteiro. Aí os pais ficam acabados e o bebezinho fica lá dormindo tranquilo. Isso significa, na verdade, que o bebezinho não distingue mesmo o dia da noite. E isso, no começo da vida, é normal. Ele ainda está se habituando aos estímulos, ao ambiente externo que ele está sendo exposto. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o bebezinho a se adaptar melhor nesse ritmo circadiano do bebê. Então, que coisas que a gente pode fazer para ajudar, por exemplo, um recém-nascido a se adaptar melhor a esse relógio biológico? A primeira coisa é você expor o bebê à luz natural durante o dia. O que significa isso? Então, não é só tela, não é TV, não é nada disso. É luz natural. Durante o dia, barulho natural da casa, não precisa ser nada assim muito forte, nem rock pauleira, não é isso. Mas você colocar o bebezinho, barulho de cachorro se tiver, é o som da rua, é alguma música mais suave mesmo que seja durante o dia, é ele tomar o banho de sol dele. Tudo isso ele vai entender que é durante o dia, que as pessoas se movimentam, que existe uma movimentação maior na casa. À noite, essas coisas mudam e precisam mudar. Tem famílias que são extremamente noturnas, que gostam da noite, que ficam um pouco mais acordados e dormem até tarde. De fato, eu entendo que o bebezinho ele precisa se adaptar de alguma forma à rotina da família. Mas alguns hábitos são melhores se você conseguir não ficar tão tarde para o bebezinho, por exemplo, ir para a cama, ele ir dormir. Então diminuir todos os estímulos à noite. Se você vai fazer as suas coisas, não tem problema, mas luzes, principalmente luz branca, essa luz incandescente que tem, né, hoje todo mundo usa, ou luz de LED, você diminui, não usar nenhuma luz dessa, no máximo usar uma luz de abajur mais fraquinha, uma luz mais indireta, não uma luz muito forte em cima do bebê. E é isso no momento que escureceu, então não adianta fazer isso às 8 ou 9 horas da noite, não, a partir das 6 horas, quando já escurece, você já diminui todos os estímulos da casa, tirar a TV, tablet, tirar a tela de celular, muito barulho se tiver, isso tudo você reduz e aí você já cria um ambiente de sono, até pra gente. Isso também lembra uma coisa que é muito importante, que se chama o hormônio do sono.
que é a melatonina. O hormônio do sono, ele é produzido e ele é estimulado quando a gente não tem luz. Então, a ausência de luz, quando você tem a diminuição dessa luz indireta, que hoje, né, no nosso mundo urbano, no nosso mundo digital, tem muita luz. Então, você diminuindo tudo isso, você vai conseguir promover a liberação desse hormônio. E o bebezinho vai se beneficiar disso. Se você não coloca esses estímulos, ou diminui esses estímulos, no caso, você não vai conseguir fazer com que o bebezinho durma. Ele vai ficar agitadão, ele vai olhar para a luz, que é algo que estimula muito o bebê, por ele também não enxergar tanto, mas a luz ele consegue enxergar bem. Ele fica muito estimulado, fica agitado, quer olhar, e aí fica mais difícil dele dormir, claro. E ele entrando no relógio biológico, que não é no primeiro dia, nem nos primeiros dias muitas vezes, vai ser ao longo de um mês todo. Quanto mais cedo a gente fizer essa adaptação, à noite diminui os estímulos e de dia a luz natural, mais rápido ele entra nesse relógio biológico e não vai ficar trocando o dia pela noite. Além disso, tem algo que é muito importante, que é a gente adequar as expectativas. Novamente, a gente às vezes vai de primeira viagem ou não é de primeira viagem, segunda, terceira, porque existe aquele vale do esquecimento, né? Que a gente esquece também como funciona um bebê, que é justamente a gente saber que não vai ser o primeiro dia que o bebê vai dormir a noite inteira. E o que seria se dormir a noite inteira, né? Se um bebê dorme 3 horas, 2, 3 horas, 4 horas seguidas, ele tá fazendo um excelente ciclo de sono. E por ter uma imaturidade grande em relação ao sono e aos despertares também, o bebezinho ele não vai dormir a noite inteira. Isso não vai acontecer tão logo. Muitas vezes tem alguns bebês, lógico, que podem acontecer isso, mas não vai ser no primeiro mês de vida, vai ser mais pra frente. E o dormir uma noite inteira significa o bebê dormir 6 horas. 6 horas seguidas já é dormir a noite inteira para um bebê. Mas o mais importante é a gente saber que não é isso que vai acontecer. O bebezinho vai acordar várias vezes, é normal, e que a gente, aos poucos, essa adaptação dos pais, né, da privação de sono, do cansaço, isso vai acontecer. Lógico que quanto mais a gente tiver conhecimento e entender como funciona o sono do bebê, entender quais são as expectativas, o que esperar disso, melhor vai fluir. Então por isso é tão importante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de sono do bebê, que eu falo um pouquinho sobre o sono, sobre o ritmo circadiano, para vocês entenderem melhor como que funciona o sono dos bebezinhos e como ter uma melhor noite de sono e garantir melhor uma noite de sono para eles e para toda a família, claro. Então não esquece, curta, compartilha, se inscreva no canal, coloca suas dúvidas, seus comentários aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!